cooperação, né? Essa é uma coisa. Então, por um lado, e agora, nesse pacote aí de cooperação, evidentemente também entra essa questão da comunicação. E você perguntou da televisão. Desastre total, né? Porque 6 horas da manhã você tem novela da Globo. Você tem 4 vezes por dia que passa a novela, né? Tanto no canal aberto, você tem a Globo no canal aberto e no canal fechado. No canal fechado você assiste o capítulo de hoje. No aberto você assiste do mês passado. E é bacana, porque às vezes a gente pede capítulo aqui, chega lá e fala assim, putz, tá passando e dá tempo de voltar, atualizar, então essas coisas todas. Mas tem também, nós já começamos a seguir novela lá em São Tomé, então é muito engraçado, porque tem também novela da Record, não é isso? Ou essa foi em Lisboa, não sei. Mas só sei que às vezes a gente chega lá e começa a assistir novela que a gente nem assistia aqui no Brasil, porque a gente quer pegar tudo que tem na TV. Então tem sim programa angolano, tem muito programa brasileiro, Luciano Huck, Ana Maria Braga, tem com as suas receitas culinárias. Inclusive tem um fato pitoresco, a Betinha, que já é nossa amiga, que era funcionária do hotel no qual nós ficamos hospedados e depois funcionário do aeroporto, que é do mesmo dono, a Néia teve que levar um livro de receita brasileira para ela. E outros, todo mundo quer. Por quê? Porque a Ana Maria Braga tá lá fazendo seus estrogonofes e etc. E seus putins, e as pessoas querem saber o que é isso, né? Então tem tudo isso. Agora, tem também, felizmente, uma TV São Tomense que é a nossa glória. Então essa TV São Tomense é a TV nacional. Ela tem ali uma certa censura, de vez em quando tem algumas encrencas, mas é lá que a gente assiste o teatro, ao vivo e a cores, horas e horas. Então o teatro, ele passa na TV, as tragédias, as danças, os clipes. Agora, os clipes, eles têm tantos clipes de música tradicional, como algumas músicas mais abrasileiradas, enfim. E o gosto musical e televisivo às vezes nos surpreende, mas exercício de não julgar. Na troca de coisas com, principalmente os jovens de lá, me deu um filme, enfim, ele deu uns 6 filmes pra gente, 6 filmes africanos. Ele falou, mas eu quero que você me traga um presente. Qual? Me traga uma fita do Didi. Que Didi? Assim, qual Didi? É o Didi da Néia. É o Didi Mocó. É aquele Didi mesmo que ele quer. Porque, gente, agora, quem pediu? Ele. Então eu levo pra ele. Comprei original. Então é um tal de me traga fulaninho e cicraninho, que são as duplas neosertanejas, enfim, estão todos lá. Então, às vezes, a gente tem que ficar desviando dessas músicas que pra gente não interessa, mas pra eles interessa, e isso vem muito pela Rede Globo, e eu acho que a Record que tá lá também. Agora é duro, viu, gente? Ver Faustão, Fantástico. Igreja Universal tem também? Todas. Ver o congestionamento da Marginal. Gente, o congestionamento da Marginal Tietê tá lá em São Tomé, Príncipe. Não, porque o Datena tá lá. Então tá lá ele com o sei que lá, COP. Gente, estamos aqui na Marginal. Então tem isso, essa é a realidade. Agora, isso é interessante também para a gente pensar o seguinte: São Tomé, ele não é um país estagnado, parado no tempo. Então você também, já emendando, você não vai ver muitas pessoas usando as roupas coloridas tradicionais, como a gente acha que, eu vou ver todas mulheres. Não. Eles têm algumas tradições, por exemplo, o luto, quando morre alguém da família, então são 6 meses usando só roupa escura, enfim, e essas roupas tradicionais, elas são extremamente valorizadas nas ocasiões festivas, nas ocasiões mais solenes, e aí você vê em que lugar, né, eles colocam a cultura, e também pelas mulheres mais velhas, né? Os homens usam, às vezes, o fato, né, que é uma calça e uma camisa, assim, mas essa é a roupa tradicional. Então,
acho legal porque desmonta muito esse imaginário que a gente tem também de eu vou chegar e vou ver todo mundo só com os torsos na cabeça e usando as roupas tradicionais. São Tomé é um país que inventou a modernidade, ele é moderno, sabe? Ele é moderno, pós-moderno. Nas ruas, você tanto vê a estátua do Rei Amador, como os grafites maravilhosos na parede. Você vê os caras, falo os caras porque eu não vi meninas ainda, com rap, não é? Então você tem tudo isso. E você vê também, nos lugares de dança, os mais jovens dançando uma coisa lá que é algo parecido com a rocha, que é o tarraxa, que tarraxa mesma coisa bem grudadinha assim. E você tem também o fundão, que é onde a gente escuta e dança muito as músicas tradicionais. E é muito bom. Então é uma mistura. São Tomé ele é uma mistura mesmo assim, e que fica aí bem difícil definir. Vou pular da Alfaçó que eu vou passar ali para a Neia, tá? Das línguas, então. A alfabetização, ela é em língua portuguesa. Agora, como é que você alfabetiza em língua portuguesa, que é a língua tornada oficial, em espaços, primeiro, pensando pragmaticamente, em espaços nos quais as pessoas não falam a língua portuguesa. Então, muitas vezes tem esse movimento que é o alfabetizador, ele tem de ser da comunidade, porque ele fala a língua local. Então, a sala de aula, né? Esse projeto, ele começa nas línguas, ou em crioulo, ou em forro, e ele vai fazendo esse vai e vem com a língua portuguesa, porque a alfabetização é em língua portuguesa. Porém, o que se desenhou ao longo desses anos, na educação de jovens e adultos pelo menos, é que a alfabetização em língua portuguesa não significa o esquecimento da língua materna. Nem pode, porque isso significa tirar a cultura, desprezar, desvalorizar. Então, o material de alfabetização que sai agora, ele sai com as línguas maternas também, né? Então ele é um material de alfabetização em língua portuguesa, mas ele traz a cultura são-tomense. E a cultura são-tomense, ela não é só em língua portuguesa, ela é nas línguas. Então é um trabalho lindíssimo assim que se fala. Agora, essa língua portuguesa, ela é uma língua de trabalho, ela é uma língua oficial. Muitas vezes nós estamos numa roda de conversa, e isso é muito interessante também, dois brasileiros e dois são-tomenses, eles estão conversando com você em língua portuguesa, mas eles viram para o outro e começam a conversar em forro, e você não entende o que eles estão falando, porque há uma mescla dessa língua no cotidiano. E mesmo falando em língua portuguesa, eles usam alguns termos, algumas expressões que elas são nas línguas maternas. E aí a gente humildemente pergunta: o que é? O que você falou? Então, essa língua é uma língua viva. E isso eu vou querer pensar. Quando você vai nos cafés, nas lojas, as placas de quase todas as lojas no centro da cidade, elas são na língua materna, nas línguas maternas. As casas, e esse foi um trabalho que a gente fez também, as casas têm umas plaquinhas, e essas placas, elas são quase que uma oração. Por exemplo, Deus abençoe este lar, nesse lar só entra quem é honesto, alguma coisa assim, e ela é sempre na língua materna. Isso é belíssimo. E as pessoas mais velhas? E no mercado? Ah, gente, no mercado é uma gritaria em língua materna, nas línguas, aliás, né? Então é muito interessante. E aí não dá para pensar uma alfabetização em língua portuguesa sem considerar as outras línguas, né? Gente, eu vou chamar minha grande parceira de trabalho, Edneia Gonçalves. Aliás, não só nesse trabalho, mas nós somos parceiras de vida, uma vez que estudamos sociologia e política nos anos de 1900 e não vamos falar aqui para não, né? Mas vamos aí. Então,
Neia fala sobre essa coisa mais tradicional da AlphaSol. Eu só vou responder a pergunta dela. É aquela AlphaSol mesmo. Eu trabalhei no artesanato solidário. Está lá também. No Artesol. Está lá também. Então, por isso que eu fiquei interessada em saber que essa coisa teve continuidade. Quer dizer, que aquele projeto lá... Ele se transforma, são organizações independentes hoje. Se você for na Rua Pamplona 1005, você vai encontrar o Artesol, você vai encontrar a AlphaSol. A AlphaSol trabalhava antes, na época de comunidade solidária, somente com alfabetização inicial. A partir de 2004, com mudança de governo, com as transformações que a AlphaSol sofre, ela passa a trabalhar muito mais com formação. Ela trabalha com formação até ensino médio, trabalha com EJA e educação profissional, e a cooperação técnica internacional ele executa desde 2001. O que acontece é, a AlphaSol ela assina um acordo de cooperação com a agência brasileira em 2000. Primeiro vai fazer um trabalho em Timor-Leste, que estava passando por um momento de independência em 2000, e tinha uma questão muito séria com a língua portuguesa, que 99,9% da população era falante do técnico, e a língua portuguesa era também uma língua de afirmação política, de identidade e de independência. Então a AlphaSol foi chamada, esse foi o primeiro projeto para executar uma cooperação. Só que eu não estava lá no momento, mas eu sei, porque conversei com as pessoas que foram nesse momento, que diziam, nós fomos, mas como é que você faz isso? Ninguém sabia fazer. Então foi muito mais um grupo de profissionais de universidades brasileiras que foram para lá para pensar uma forma de contribuir com o governo, que naquele momento tinha essa questão muito forte. A partir dessa demanda, outros países de língua portuguesa, que foi Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, buscaram também um projeto aí já com foco em redução de analfabetismo e construção de política pública. O projeto ele ficou do ano de 2001 até 2003 com ações muito esporádicas e sempre com esse foco de redução de analfabetismo no modelo muito parecido com o modelo que a AlphaSol executava aqui no Brasil. As universidades iam como formadoras, chegavam no país, ajudavam na mobilização da população, seleção de alfabetizadores e montavam um curso. A partir de 2004, que é quando retome, eu posso falar a partir de 2004, porque eu assumi o projeto em 2004. Em 2004, o governo brasileiro tinha uma demanda muito forte, uma linha muito prioritária de atuação, a cooperação com a África. E todas as cooperações que tinham, não só na área de educação de adultos, mas na área de cultura, na área de saúde, priorizaram os países africanos. São Tomé e Príncipe tem um projeto que vem desde 2001. O diferencial no modelo é que a AlphaSol, como já tinham caminhar no país, não foi muito mais fácil identificar as demandas formativas para que aqui no Brasil nós identificássemos quem são os pesquisadores que atuam nessa área e que tenham realmente um chão na EJA. Por isso que, assim, quando eu pego o grupo de profissionais que atuam nesse projeto, é o mapa do Brasil. Então tem a Ana Lu, que está lá na Federal da Bahia, tem Federal do Amazonas, tem a Universidade de São Paulo, com a Maurilane da Educação, tem o FMG, tem 3, Unifesp, tem Cláudia Vóvio, e o que é interessante é isso, você tem uma questão forte, a gente não fugiu dos desafios que eles nos colocaram, que, por exemplo, no material didático, eles tinham como uma referência o material que era brasileiro, que é Viver e Aprender, que foi um dos primeiros materiais de educação de jovens e adultos feitos para o público dessa modalidade ainda nos anos 90. Então, ao invés da gente chegar lá e vamos discutir o Viver e Aprender, nós buscamos as autoras do Viver e Aprender para trabalhar com eles, para que eles escrevessem o material deles. Isso legitima o trabalho. E esse trabalho que foi feito, são 12 universidades que nós temos envolvidas, tem universidades privadas também, todas têm essa característica que a Ana Lu colocou super bem, de trabalhar a partir da demanda de lá.
E uma outra coisa que eu acho muito interessante, quando você falou da questão não sei quem perguntou, da questão da língua, no material didático, por exemplo, nós tínhamos como uma meta, como um desenho muito geral e um limite do nosso trabalho, que é alfabetizar em português, porque a demanda de empoderamento daquele grupo dizia que saber português é saber a língua do colonizador, é a língua da troca, é a língua de poder. Mas a nossa cultura e a nossa história, ela está em língua materna. Então, esse material vai ter que dialogar com essa cultura e vai ter que dialogar também com o empoderamento, que é o contato externo. O material didático, ele é em português, mas todas as informações de oralidade, elas estão nas línguas maternas. E isso também contribui na circulação da língua num país em que é muito difícil você circular. Se você está falando Lingui lá na Ilha do Príncipe, é muito difícil que uma pessoa que está lá numa comunidade angolar, no norte da língua, conheça essa língua, porque a língua dele é outra. Esse material didático apresenta essa língua. Então, tem todo um trabalho que nós tivemos para que essas expectativas do grupo realmente aparecessem em todos os produtos. Agora, estava fechando hoje, né? Dia 25 de maio, é dia de África, nós vamos lançar na Alfasol um livro que conta essa história, que é o Cartas do Atlântico, Carta do Mali. Tem uma exposição, nós vamos divulgar, mas vai ser lá na Alfasol, na Pamplona 1005. Vão lá, tem documentário. Aí essas imagens que não deu para mostrar aqui estão todas lá. Então vamos lá. Então é isso. E esse lançamento ia acontecer hoje, né? Até eu tinha pensado, vou chamar a Né pra gente fazer junto. Mas aí, por N coisas, acabou não acontecendo. Mas dia 25 vocês já estão convidados. Gente, mais perguntas. Enquanto eu vou passando as fotos. Algumas, talvez. Como que eu faço isso? Eu não sei passar foto, né? Gente, questões? Não faz. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou que o governo, né, vem adotando várias políticas públicas e foi aqui explicando, né? Eu fiquei com a seguinte pergunta, como é que ele está conseguindo administrar ou equacionar a entrada, né, do capital estrangeiro e essa pressão internacional que a gente sabe que o tempo todo está presente, né, dentro desses contextos, né? E como é que isso acaba atingindo, né, às vezes de uma forma bastante agressiva esse contexto. Então, em São Tomé, eu fiquei um pouco com essa pergunta. Uma outra pergunta que eu fiquei pensando, como é que as receitas da Ana Maria entram, né? Você falou que tem peixe, frutas, comida orgânica, então, como é que isso entra no sistema, né, social? Começando pelas receitas da Ana Maria, que é mais fácil, eu acho que na realidade elas não entram. O que entra é esse imaginário de Brasil, né? Algumas podem ser adaptadas, mas o que entra assim, nossa, que cozinha maravilhosa é essa? Então eu ponho e em 2 minutos mesmo vou fazer esse bolo de chocolate, assim como o da novela, né? Mas é assim mesmo? No primeiro encontro as pessoas já saem, beijam na boca e vai para a cama. Então a gente tem um trabalho muito forte, principalmente dentro das salas de aula, para desdizer essa televisão, né? Então é uma coisa doida. Agora, eu vejo uma influência grande na moda. O Brasil na moda de São Tomé, principalmente entre as mulheres. E aí é roupa e cabelo, né? Então, bastante cabelo. Esqueci o nome do material, gente. Alisado. Canecalon.
Várias texturas, várias cores, vários tamanhos, várias. Então, as crianças lindas, que eu queria achar aqui, não estou conseguindo, mas as crianças, isso é notório, né? As crianças usam as tranças até 10 anos, mais ou menos. E lindas. Deixa eu ver, eu não sei se tem... Não sei, acho que a gente não vai achar, mas eu sei que a gente tem um arquivo só de cabelo de crianças, tudo de bolinha, elas trançam, põem letrinha e tal. Depois daí, alisa e põe o Caneca-Long. É uma influência, né, de TV. E tem também a roupa. Então, as roupas são as mesmas roupas que as meninas aqui usam. Muito cor-de-rosa, roupinha mais curta, mais justa. Isso tem ocasionado vários conflitos, enfim, a gente vê algumas coisas desse jeito. Gente, alguém sabe fazer isso aqui ficar maior, não? Clica na imagem. Onde? Clica na imagem. Se alguém souber como... Dá 2 cliques em alguma das imagens. Clica na imagem. Você quer fazer uma apresentação do slide? Isso. Então ali em cima, do lado esquerdo ali, ó. Exibir com a apresentação do slide. Pra baixo? Não, pra baixo. Sai daí onde você está. Aqui para baixo. À esquerda. Aonde você está? Para baixo. Ali do lado esquerdo. Vocês falaram que era 2 cliques. Eu vou fazer isso para ver se dá certo. E aí vai passando para frente, é isso? Não, melhor. Next? Para dar certo. Ah, mais ou menos assim, né? Aqui é Praia Colônia, né? As salas de aula são as mais diversas possíveis. Você tem sala de aula dentro da escola, fora da escola. As pessoas querem estudar. Onde? Não importa. Nós vamos fazer uma sala de aula aqui. E essas salas vão, aos poucos, sendo rearranjadas e melhoradas. E na época de campanha, então se pede uma telha, se pede um banco... E vão refazendo essas salas. Algumas funcionam já dentro das escolas, né? Essa é a Helena, essa é a Mab, daqui não vou ficar fazendo as apresentações. Agora, Rejane, em relação a essa política externa, a essa política econômica, eu não saberia te dizer ao certo não, mas o que eu vejo é que tem se discutido muito isso. E como é que a gente vê que discute? PNUD, ONU, Unicef. Olha, em uma semana que você fica lá, você vê várias dessas reuniões acontecendo. E a gente sabe disso por conta dos noticiários. E muitas dessas pautas são: como é que vamos negociar, por exemplo, merenda infantil? Não é? Então tem o programa, o PAMI, que é o Programa de Merenda Escolar. Então vai a Unicef, vai se discutir a respeito disso. Como é que vai discutir saneamento? Então são várias instâncias que parece que agora estão assim, muito mais juntas, tentando negociar e dar esse norte para as coisas todas. Agora, o que se vê também nas falas nós temos de fazer esse esforço para sair dessa dependência extrema. Por isso, esse investimento muito forte agora na geração de renda, na educação, enfim. Eu acho que tem tudo isso. Não sei se Neia tem mais alguma coisa para colocar, mas eu acho que é isso mesmo. Gente, essa aqui são é um pouco das salas de aula. Deixa eu ver o que tem mais. Paisagens são maravilhosas. Onde eu cliquei que eu não lembro mais? Acho que era um duplo clique, alguma coisa. Só vou passar aqui. Dá pra ver essa flor aí, né? No começo essa flor, ela era muito vendida nos aeroportos, né? Ainda é mais menos, porque tem uma vigilância sanitária rigorosa. A gente não pode trazer muitas pedras e outras coisas naturais, porque já está configurada como tráfico ecológico, alguma coisa assim. Então essa é uma
Aqui eu acho que é o hotel, mas geralmente as casas são assim, bastante verdes, com as roupas penduradas, as campanhas. Então, essa é uma foto que dialoga com o que você coloca. Então a gente vê espalhado pelo país essas metas do milênio, algum investimento em campanha. Então isso tudo ele é falado na TV e ele é pintado nas paredes. A comunicação ela é também muito nas paredes, sabe? Você tem que olhar as paredes para entender um pouco o que está acontecendo ali. Então não é preciso dizer, né, muito verde, enfim, praias belíssimas e também uma cultura de não ir muito à praia. Só nos últimos tempos que eu vejo as pessoas indo à praia para tomar banho, porque a praia lá é um lugar de encontro. Então se faz festa de 15 anos na praia, casamento na praia, enfim, a praia é um lugar meio assim, um parque, é como se fosse um parque, né? Então nos últimos tempos, e principalmente com a juventude, que eu acho que a juventude é uma parte da população que está começando a ser pensada como categoria mesmo, sabe? Como um grupo que merece e precisa de investimentos específicos. Eu acho que ela entra em pauta forte agora, juventude e mulheres, eu acho que é isso. E outra coisa de economia, eu acho que tem sido pautado muito também a necessidade de um porto de águas profundas, porque o porto de águas profundas permite então esse trânsito de mercadorias, porque até então é bastante limitado, porque, né, você tem um porto minúsculo. Você falou sobre filmes, as pessoas assistem na embaixada. Eu queria saber se tem programação cultural tanto juvenil, como aqui em São Paulo a gente vê um pouco de produtores de histórias, essas programações direcionadas para as crianças. E esse livro que tinha no slide, Quem Conta um Conto, ele é esse foco de contos da literatura juvenil, com esse tipo de conteúdos? Ele é com esse foco, tanto que a capa dele já diz, né? Então ele está dentro das escolas, ele é uma distribuição que a gente chama aqui de distribuição direcionada, né? Ele é para escolas e né, nesse sentido de começar a levar esses escritos, né? Agora, uma tiragem pequena, enfim. Agora eu vejo assim, que no Centro Cultural, que é o Centro Cultural da Embaixada Brasileira e alguns outros espaços, começa assim a ter um pouco mais de preocupação com atividades específicas para as crianças, mas também a gente tem de pensar o seguinte: as crianças lá, elas vivem sua criancice no dia a dia, na juventude. Então não é como aqui que a gente faz assim, vamos levar as crianças para brincar. As crianças estão brincando o tempo todo. Então é muito lindo você ver, por exemplo, as mães estão lavando roupa e as crianças estão brincando na fonte, estão brincando com seus brinquedos, que são outros brinquedos também, que não esses aqui. Eu, às vezes, nas primeiras vezes, falava mesmo, vou trazer um presente para você. Esquece, não existe esse negócio. As crianças brincam o quê? Brincam com a vida. Elas cantam, elas brincam entre elas, brincam com cordas, brincam de arrastar pneu. O recreio infantil, a hora do recreio, nós já vimos muito. A gente fica impressionado, elas sobem na árvore, elas fazem bola de meia e papel e saem brincam de pega-pega. Então é uma outra infância. Realmente é uma outra infância. Elas cantam, elas brincam de roda. Não é essa criança que a gente tem aqui. É uma criança. Principalmente as crianças da educação infantil. Então na escola, elas também brincam com coisas de criança. E quando elas estão fora da escola, elas estão fazendo as coisas dela. Outra coisa, como é que você faz atividade que prevê deslocamento se você não tem transporte público, né? Então, cada coisa acontece geralmente nos seus distritos e festas belíssimas. Então você tem festa em Riboque Santana, então a gente vai para Riboque Santana. Festa na praia de Ribeiro Afonso, então a gente vai. O
um outro polo aglutinador de festas são as igrejas. Eu costumo ir nas católicas, mas tem todas as igrejas lá. Então, por que as igrejas? Porque a igreja ela tem também, é um espaço de sociabilidade juvenil, e é onde você tem a quermesse, as festas. Periodicamente, cada pequeno distrito tem lá suas festas. E não necessariamente um distrito circula para o outro, porque, gente, não tem energia elétrica na rua, não tem iluminação, então é andar no breu, né? É andar no breu mesmo. Talvez para fechar aqui, uma das nossas preocupações são as motorizadas, né? As motos. Sempre a juventude, né, gente? Não é por isso, não é à toa que eu adoro estudar juventude. Ultimamente a gente vê um crescimento gigantesco de motos e muitas mortes, porque as estradas não são preparadas nem para 4x4. Quando a gente vai para lá, se aluga carro. E aí a gente pode andar pelo país com 4x4, porque cai barreira, porque chove, porque etc, etc. Se está no tempo de gravando, agora se está em tempo de chuva é complicado. Então não se prevê esse deslocamento. Agora, certamente, tudo muda. Então, se não tinha, sabe, se a energia elétrica era mais instável e agora tem, você vê mais TV, isso muda. Se você não tinha tanta escola, agora inaugura, muda. Tem o liceu que trabalha com formação de professores, muda. Já pode pensar em educação à distância. Você tem a Unilab, que é a universidade de Luso-Afro brasileira, que está investindo, ela é de formação de professores, língua portuguesa, então tudo muda. Agora, evidentemente, nessa esteira de repensar o país, tem que pensar transporte público. E agora, eu andando por São Paulo, já pensando, gente, como o transporte público, ele modifica a nossa vida, né? Você poder andar para lá e para cá é outra coisa, né? Então, certamente isso muda. Agora, inclusive foi a Nilma, né? A Nilma que fez esse trabalho lá, que foi tentar, junto aos distritos, descobrir a sua, aspas, vocação cultural. Onde o distrito ele está vocacionado para o que em termos culturais. E há um projeto, né, de se colocar os centros e as bibliotecas também, né, em cada distrito. Tem que ser lá, para que as pessoas possam usufruir. Se você coloca no centro, não vai. Nem aqui em São Paulo isso funciona, não é não? E você tem alguma indicação de autor, assim, que seja de lá? Os autores são as pessoas. São, porque o que acontece é oral. É oral. Então, a própria Alda deu um infanto juvenil pra gente, né? Que é uma historinha de cônjuges, enfim. Agora, não tem autor. A questão da autoria. Então, esse livro, que eu não trouxe, que dá muito pesado, ele não tem autor. As histórias vão passando, ele tem organizador de livro. Então, o que organizou foi uma professora. Agora, você não vai comprar ele em lugar algum. Eu tive de subornar, assim, o educador, falou, vou ficar de mal de você se eu sair daqui sem esse livro. Ele foi me levar assim na saída do hotel, porque você não vai achar, entendeu? Porque a tiragem é pequena e ela é voltada para a escola. Então, com o argumento, né, de que a gente tá aí com os materiais, conseguiu mas acho que eu e talvez você já tenha conseguido algum, mas só que no Brasil nós somos uma equipe de 15 professores espalhados pelas universidades. Então nem todo material que tem, né, por lá todo mundo consegue. Até porque, se você não for fazer um uso mesmo desse material, deixa o material lá. Né? Essa é também a nossa política, não vamos ficar na pilhagem dos materiais, enfim. Só quando é da embaixada brasileira, aí a gente briga, enfim, porque... né? Eles têm mais condição, enfim. Então a gente vai atrás de todas essas coisas, mas assim, sempre respeitando. Tem mesmo, tem possibilidade. Por exemplo, se vocês estão vendo essa cartilha aí tá circulando, né, gente? Cadê minha cartilha? Ah, tá ali na mão da Rejane. Então são sempre
às vezes a gente consegue uma quantidade de material, mas esse material não fica assim imediatamente pra gente. Sempre que aliás, essa é uma outra coisa bacana na equipe, né? Uma pessoa da equipe consegue o material. Então, a gente não coloca dentro da bolsa. Comunica pra equipe, ó, pintou esse material aqui, vamos ver se a gente consegue mais pra gente. Se conseguir só um, a gente negocia, por exemplo, então fica com a Lorita, porque a Lorita tá em Passo Fundo e é difícil para ela conseguir. Esse fica para a Ana Lu, por quê? Porque a Ana Lu trabalha com contação de histórias. Esse material, ele é mais sobre política, então fica com a Edneia. Então a gente conseguiu desenvolver nessa equipe também um exercício de coletividade, sabe? Muito legal. E muitas vezes nós da equipe, nos conhecíamos somente através dos relatórios, porque eu não contei essa parte, mas a gente tem que sair de lá com o relatório pronto e assinado. Então é isso também, você trabalha manhã, tarde, noite, madrugada e ainda já vai preparando o seu relatório, porque você não vai deixar o país sem deixar o seu relatório pronto, de 20, 30, 40, 50 páginas. E esse relatório, ele circula entre todas as pessoas das universidades. Quando um vai na próxima missão, já leu o relatório do outro. E eu acho que nós nos encontramos ao longo desses anos 2 vezes, né? Quando o Ministério das Relações Exteriores consegue colocar a gente todos aqui no mesmo lugar. Pronto, gente. Mais uma coisa. Só que você mostrou as fotos assim, da paisagem e tal, né? Tem bastante verde, tem o guia que passou aí, falava que tinha bastante verde, lá bastante floresta e tal. Eu queria perguntar como que era um problema assim bem geral, né? Que a gente tem aqui no Brasil também, né? De você conciliar, né, tipo, essas modernidades e tal com a mata, com o meio ambiente. Eu queria saber como que eles pensam isso lá, né? A questão, você falou também do celular, das motos, né? Dessas modernidades que vão chegando, só que às vezes chegam essas coisas, só que não chegam ao mesmo tempo o jeito de lidar com o lixo que isso gera. Eu queria saber lá, por exemplo, se o governo, né, se eles têm alguma preocupação também com isso, né? Se eles têm se já tem lá essa preocupação, assim, essa noção de que essa modernidade, essas coisas que estão chegando, esse celular, essa moto, eles também vão gerar um lixo, vão gerar um... Essa discussão, eu já vejo ela colocada em todos os lugares, que é a preservação do meio ambiente e também a coisa da economia não predatória. Então já tem isso, joga o seu lixo no lixo, essa campanha já está nas escolas, está na educação de jovens e adultos, está na TV e já tem política sendo pensada para isso, não só nessa coisa do lixo, por exemplo, mas, por exemplo, na pesca. Então, um país que vive de pesca como São Tomé já começa a sofrer as consequências da pesca predatória com bomba. Então, enquanto você tem um pescador que sai com a sua canoa, que ele mesmo entalhou ali na madeira, você tem os pescadores que nem sempre são de São Tomé, são de outros grupos que pescam de forma predatória. Já há falta de peixe em São Tomé. Em Príncipe já há falta de peixe. Então quem mora em Príncipe geralmente tem parente em São Tomé. Então quem vai para... Não, em Príncipe é que tem mais peixe. Em São Tomé tem mais legumes. Então quem vai para São Tomé leva peixe. Só que é um problema levar o peixe, porque o avião é um tique-tique-tique, pique-tico. Você só pode levar alguns poucos quilos e você tem que se pesar inteiro. Você também é uma carga. Então o avião é pequeno, então você não pode levar muita coisa, leva pouquinho. E quando alguém vai de São Tomé para Príncipe, manda arroz, por exemplo, manda legumes. Esses dias eu fui para Príncipe e a cozinheira do hotel falou assim: leva isso aqui para minha filhada e tal. É umas comidinhas que eu estou enviando para ela. Eu falei, legal. Quando eu cheguei lá, gente, era cenoura, pepino, umas coisas, né? E a outra coisa também que se discute lá é como sair da agricultura de subsistência. Então é preciso também repensar essa forma de plantar,
né? Que não só focada na economia familiar. Agora, tudo isso aí está ligado também, por exemplo, ao escoamento de mercadoria. Então, a questão do transporte, a meu ver, é muito séria. Porque se você planta, você tem que escoar essa mercadoria, não é? Então, para escoar, você precisa desse transporte. Gente, acho que a gente pode... Eu estou preocupada.